Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Aproveitando para agradecer você que já é um inscrito aqui no canal. Se inscreva se você ainda não fez isso e curta, maratone o nosso conteúdo. Tem muita coisa boa por aqui. Eu só entrevisto os melhores, entrevistas com informações assim que eu tenho certeza, você sabe quem precisa delas. Então já compartilha através das suas redes sociais, compartilha através do WhatsApp. É muito fácil fazer isso. E continue por aqui. Eu aproveito esse início de programa para agradecer quem está sempre conosco, os nossos patrocinadores, a Clínica de Fisioterapia Fisiolook. A clínica está aqui em São Paulo, na Zona Leste, aqui da capital paulista. Eles atendem reabilitação ortopédica, neurológica, RPG, pilates, acupuntura, e você entra em contato ligando ou mandando mensagem pelo WhatsApp no número 11 2193 3583. 11 2193 3583. Fácil de encontrar também no Instagram, @fisiolook, e o site é www.fisiolook.com.br. Também uma chance de agradecer à Farmácia de Manipulação Empório Magistral, que está conosco desde o dia 1, aqui, desde o nosso primeiro episódio. Aliás, a nossa primeira entrevista foi com a farmacêutica responsável, a doutora Silmara Spinelli. Ela já nos concedeu outra entrevista por aqui também, e muito conteúdo, uma entrevista repleta de informação. A Farmácia de Manipulação Empório Magistral é aquela que você tem que ter sempre à mão, o contato sempre à mão, para mandar e pedir o seu orçamento, né? Enviar o pedido médico e receber o seu orçamento do manipulado é através do WhatsApp 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Eles também estão no Instagram, @Empório Magistral, e o site é www.emporiomagistral.com.br. A farmácia está aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o país. Muito legal. Hoje eu tenho o prazer de receber uma cirurgia plástica que eu admiro muito. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-la várias vezes na TV. Há muito tempo eu entrevisto a doutora Tatiana Moura, cirurgia plástica. Doutora, que alegria ter você aqui na minha casa nova. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Parabéns, dê muita sorte no seu novo projeto. Obrigada. Vou estar aqui sempre que você precisar me convidar, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Doutora, eu gosto sempre das suas informações, acho que você é muito clara, muito ética, né? Então fala fácil. A gente vai ter a oportunidade de falar da importância dessa primeira consulta, de como segurança é palavra-chave, e o tema que a gente escolheu aqui já é um tema que às vezes os pais ficam desesperados, que é cirurgia plástica na adolescência. Tem aumentado a busca por cirurgias plásticas na adolescência? E essas cirurgias são somente estéticas ou elas também têm um caráter reparador nessa faixa etária? Olha, primeiro vamos definir o que é adolescência, né? Então a gente chama de adolescência o período que vai dos 12 anos até 21 anos, mais ou menos, nas meninas, né? E nos meninos vai um pouquinho mais, mas assim, é claro que com 21 anos a gente já chama de adulto, né? Mas isso eu tô falando tecnicamente. Que é a formação, toda a parte hormonal e tudo isso. Então, na prática, a gente chama até 12 até 18, né? Essa fase é uma fase que o adolescente está tendo muitas descobertas, a relação que ele tem com o próprio corpo, a relação que ele tem com a sociedade, com os outros adolescentes, com seus pares. Então, a parte física acaba sendo muito evidenciada para eles e elas, né, para as meninas e meninos, nessa fase. Então, não é que tem uma procura maior. Eu acho que hoje em dia o adolescente se vê mais, tem foto no Instagram, tem foto nas redes. Então, a imagem do adolescente hoje, para ele, é mais importante talvez do que era para mim e para você. Não que a gente não se importasse. A gente queria estar bonita, queria estar na crista da onda, ser popular. Isso todo mundo sempre quis, isso sempre existiu. Você vê nos filmes antigos, Gris e tudo mais, sempre tem ali o popular, a popular, né? Então, não é isso, mas eu acho que o adolescente hoje em dia, ele se vê mais. Porque tem mais telas, tem mais fotos, tem mais tudo isso. E aí, a partir disso, ele começa a questionar um pouquinho mais o seu próprio corpo, se aquilo ele gosta, não gosta. E aí a gente também tem que colocar
cada um no seu lugar também, né? Porque senão vira uma coisa louca, uma busca louca por um padrão que às vezes a menina nem desenvolveu o corpo dela ainda e ela já quer mexer porque a fulana tem um peito assim, a mama assim, um bumbum assim, assado. Então, o que a gente tem de mais procura nessa fase de cirurgia, tá? Começando numa fase ainda um pouquinho antes, na segunda infância, é a otoplastia. Então, nessa fase, uma criança que tem uma orelha em abano já começa ali na escola a falar, essa orelha, isso e aquilo. E aí, muitas vezes, se a queixa vem da própria criança, a gente pode operar a orelha a partir dos 6 a 7 anos, tá? Então, nessa fase da adolescência, a gente tem esses critérios que são médicos mesmo, são critérios técnicos de quando pode operar. E é isso que a gente vai conversar aqui sobre cada uma das cirurgias. Mas em relação à orelha, a gente pode operar a partir dos 7 anos. Por que 6, 7 anos? Porque é uma fase em que o crescimento do crânio já se igualou com o crescimento da orelha. Antes disso, a orelha cresce mais rápido. Então, você vê ali a proporção cabeça-orelha numa criança de 2 anos, ela é meio desproporcional. E isso vai ficando proporcional a partir dos 7 anos, que aí já vai ter um crescimento ali junto, o crânio com a orelha, né? Então, não se deve operar antes disso. Apesar que tem mãe que o neném nasce com a orelha abana, ela já quer operar. Então, não pode. Não pode. Várias vezes eu recebo pessoas no consultório falando, olha, a orelha dele é assim, do bebê é assim, eu queria fazer alguma coisa. Existe até alguns moldes que você pode colocar, mas assim, é meio controverso, tem trabalhos científicos mostrando que tem resultado e muitos outros mostrando que não tem. Eu acho uma judiação, eu não indico esses moldes, né? Porque eu acho que às vezes nem vai virar uma queixa. Tem um monte de adulto com orelha abano que nunca quis operar a orelha, né? Então, o mais importante é a queixa vir da criança e não da mãe, nem do pai, nem do menino, do amiguinho da escola, né? Depois disso, dessa fase, ali na adolescência mesmo, a partir dos 12 anos, 13, 14, nas meninas tem uma queixa, né, quando existe, da mama crescer muito, né? Então, a gente pode sim operar a mama de uma adolescente desde que aguarde 4 anos pós a menarca. A menarca é a menstruação, a primeira menstruação. Então, a gente, por exemplo, se menstruou com 12, pode operar a partir de 16. Se menstruou com 16, a partir dos 20. Então, tem que respeitar esses 4 anos, que é o período que a gente sabe que a mama ainda pode crescer, para não ter que operar de novo, né? Então, pode sim fazer mama redutora numa menina de 15 anos que usa um sutiã 52. Não tem nenhum sentido uma menina ficar com uma mama daquele tamanho, esperando ter neném ou esperando ficar adulta. Porque é um horror para essa menina ter uma mama muito grande. Ela não vai fazer esporte, ela não vai na praia, ela não vai namorar, ela vai ter vergonha, né? Muitas vezes é uma menina mais gordinha que não vai se motivar a perder peso porque tem vergonha da mama, não vai na academia, não vai fazer esporte e tudo mais. Então, é até uma questão de saúde, não só física, mas mental também, né? Nos meninos tem a ginecomastia, que também é nessa fase. O menino não tem a menarca, então a gente pode operar a partir do momento que terminou o crescimento do menino. Então, o que é a ginecomastia? Quando o menino tem mama, né? Tem uma mama aumentada. É uma deformidade, porque não se espera que o menino tenha mama, tá? Mas não é uma doença. É diferente. Legal. Uma deformidade de doença, né? Então, a gente opera a ginecomastia também quando é à vontade do menino. E é comum ter ginecomastia, não é uma coisa incomum. E isso também acarreta vários problemas de sociabilidade do menino, que também não tira a camisa, não vai fazer esporte, tem vergonha, não vai querer namorar. Então, tem várias questões aí que também envolvem no relacionamento social desse adolescente, menino ou menina, a menina que tem a mama grande e o menino que tem a mama grande também. Que a gente pode, com uma cirurgia no menino, até uma cirurgia um pouco mais simples do que
a mamoplastia na menina, resolver esse problema e a pessoa toca a vida dela mais tranquilamente. Ótimo. Para muitas dessas coisas, ou talvez todas, tem um fator genético, né? Então, vou voltar aqui na otoplastia, onde você fala que é essencial que a criança diga que aquilo tá incomodando. E às vezes os pais já são operados ou não demoraram para ter essa oportunidade, né? Não conseguiram fazer isso aí aos 6, 7 anos. E eles, por medo do filho passar por algum tipo de bullying ou situação ali, principalmente no ambiente escolar e depois, enfim, para a vida, querem fazer o mais rápido possível, mas a criança, para ela, isso ainda não é um incômodo. Então, é importante esperar. A criança, a gente sabe, né? A criança vai bem no pós-operatório, mas a criança vai sempre melhor quando ela também deseja fazer aquilo, né? Exatamente, porque quando não vem da criança a queixa, o pós-operatório é mais difícil. Não mais difícil da parte médica, mas da parte da própria criança. Então, por exemplo, vai fazer uma otoplastia, vai usar uma faixinha ali contendo a orelha por 1 mês mínimo, às vezes 2 meses. Aí essa criança não vai aceitar bem essa faixa. Essa criança não vai aceitar bem que ela tem que não fazer atividade física por 30 dias. Ele vai querer correr, andar de bicicleta. Então, não vai respeitar, não vai deixar a mãe fazer curativo. Então, assim, quando vem da criança, ela faz tudo isso super bem, porque ela entende que faz parte do processo que ela escolheu, que ela desejou fazer. Quando vem dos pais, e isso a gente consegue detectar na consulta médica, eu não opero, porque eu acho que vai ser um trauma para essa criança. No centro cirúrgico, ela vai estar sem a mãe. Aí, já ocorreu uma vez, a criança no centro cirúrgico falar assim, eu não queria estar aqui. Ai, que judiação. Eu não queria fazer, eu suspendi a cirurgia. Aí eu falei, então, quando você quiser, você pede para a mamãe trazer você para conversar comigo, que a gente vai operar só quando você quiser. Isso, assim, passou ali na consulta, porque a mãe era uma mãe muito, assim, ela se impunha à criança. Ela falava assim, não é verdade? Não é que você quer operar? Não é que isso te incomoda? Não é que na escola falam isso? Aí a menina falava, é verdade, é verdade. Ah, eu quero. E no fundo ela não queria. Olha, e que bom, que bom. Então, tem o depois dessa história? Depois te procuraram? Não sabe o final. Não, porque essa menina, a gente estava no SUS, né? Então, depois que eu saí, aí eu não sei. Pode ser que tenha operado. Mas que legal isso, porque é importante a criança manifestar o desejo. Então, esse é um dos critérios. A criança manifestar o desejo. Agora, a coisa das orelhas em abano, não é tudo igual, né, também? Então, a cirurgia não é sempre a mesma, não é tudo igual. Às vezes, um lado é mais proeminente do que o outro. Há uma busca pela simetria e talvez na criança não, é que o adulto é exagerado em buscar simetria, sendo que nós somos assimétricos e que a beleza está em alguma assimetria também, né? Eu acho que nós, cirurgiões plásticos, somos mais obcecados pela simetria do que o próprio paciente, entendeu? Então, assim, a gente sempre quer atingir a simetria, né? Seja na mama, seja na pálpebra, seja nas orelhas, né? Tudo que é par é mais difícil por causa disso, né? Que busca, hein? Mas a gente tenta, sempre, com muito afinco. Agora, o resultado final depende também do corpo da pessoa, né? Porque às vezes você ficou simétrico, mas o processo de cicatrização de um dos lados não correu tão bem, e aí você tem um pouquinho de assimetria, mas como você buscou essa simetria no processo ali cirúrgico, fica dentro do que se chama de que tá tudo bem, que nós somos naturalmente assimétricos. Às vezes um ponto que solta, né? Às vezes um inchaço que demorou mais, ou um pós-operatório que a pessoa teve uma intercorrência, teve um hematoma, aquela mama já vai evoluir de uma forma diferente. Mas, assim, em geral, a gente consegue atingir um nível de simetria bem aceitável, né? Legal. Às vezes, pra gente, até
A gente queria ainda mais, né? Porque é muito perfeccionismo quem escolhe fazer cirurgia plástica. Mas, assim, em geral, os pacientes ficam bem contentes, assim, não é uma queixa, assim, ó. E se ficar um pouquinho diferente, a gente pode também Corrigir, claro. corrigir, né? Legal. Então, a cirurgia das orelhas, talvez, então, a cirurgia plástica feita primeiro, né? Fora as de reconstrução, É aquelas isso. que... Aliás, eu nunca me esqueço de uma fala sua, do trabalho da cirurgia plástica em bebês, que às vezes nascem com os órgãos expostos, e aí você precisa fazer todo um trabalho ali de enxertia para cobrir aquela região. Então, esse é um trabalho de cirurgião plástico que é lindo e que é pouquíssimo falado também, né? Gosto muito do trabalho com queimados também. A cirurgia reparadora, eu sempre gosto de frisar e falo em todo lugar que eu vou, que ela é muito maior que a cirurgia estética, né? Dentro da cirurgia plástica, mas o que aparece é a cirurgia estética, né? Então, a reparadora de câncer, de queimados, de trauma, de anomalias congênitas, a gente faz muita coisa, assim, muita coisa mesmo. E é muito gratificante. E eu costumo falar que a cirurgia estética ela é muito mais fácil do que a cirurgia reparadora. Só que o paciente da reparadora é muito mais fácil que o paciente da estética, né? Então acaba se equilibrando ali a dificuldade da cirurgia com o tipo de paciente, né? A expectativa, a exigência. O paciente reparador, ele quer melhorar, ele não quer ficar perfeito, ele quer sair daquela condição de desarmonia, né? Tem uma gratidão muito maior também, né? Não, o paciente estético, também, assim, sim, também sim. É muito grato, assim, eu seria ingrata se eu falasse que não é. Tem pacientes, nossa, que são muito gratos. Mas eu digo assim, a exigência mesmo, sabe? A expectativa do que vai ficar. Às vezes a cirurgia tá muito perfeita, mas na cabeça daquela paciente ia ser um pouco diferente, ia ficar um pouco mais alto, ia ficar um pouco mais cheio, um pouco mais arrebitado, entendeu? E esse pouco, às vezes, causa uma frustração. E que no paciente reparador, ele não tem essa expectativa. Entendeu? Ele só quer que fique melhor. E às vezes fica muito melhor do que ele tinha imaginado. Então, assim, é muito legal. Eu gosto das duas áreas, eu me sinto bem operando tanto reparadora quanto estética. Eu gosto de cirurgia, eu gosto de operar as pessoas. Eu gosto de melhorar a vida delas de alguma forma, entendeu? Então, tanto faz. Legal, muito legal. E é um trabalho. É bom, para chegar a especialidade, né, de cirurgia plástica para obter o título já é um caminho longo e árduo, né? Então, assim, não é fácil, não é para qualquer um, né? Então, isso é bem legal. Alinhar a expectativa também é importante com o paciente adolescente aqui? Essa fase é a fase mais difícil em relação à expectativa, né? Porque ele tem muitas outras questões, às vezes, né? Que não é só aquela questão que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, uma menina que tem a mama muito grande, às vezes ela precisa emagrecer para poder operar, né? Porque a obesidade aumenta o risco cirúrgico. Então, já vai ser uma coisa difícil para ela, porque às vezes a paciente liga muito o fato da mama ser grande com não conseguir emagrecer. O menino também, às vezes, o menino com ginecomastia também está fora do peso, sobrepeso, às vezes obeso, né? Então, a gente tem que lidar com isso também. Mas, quando você faz, eles ficam muito felizes, mas muito felizes. Às vezes, até mais do que um adulto. Porque é como se fosse uma libertação. Agora eu tiro a camiseta na praia, agora eu consigo cortar meu cabelo curto porque eu fiz minha orelha, eu consigo não usar boné o dia inteiro porque minha orelha é grande. Assim, quantos meninos têm o cabelo comprido porque a orelha é grande? Entendeu? Então é uma libertação de algo que incomoda demais, porque nessa fase tudo é demais. Eles odeiam demais, eles amam demais, eles querem demais, né? Eu tenho 2 adolescentes em casa e eu sei do que eu tô falando nisso. E é muito legal também, né? Claro. Então, fazer parte desse processo do desabrochar de um adolescente ali que tá preso ali
algo que para ele é muito grave, é muito legal, entendeu? Mas identificar isso também não é fácil para o adolescente, ou ele sabe exatamente o que ele precisa e tendo um diálogo, né, fácil ali com os pais vão levar para um cirurgião plástico. Eu acho que eles sabem identificar, sim. Eu acho que o problema da adolescência é a magnitude, né? É tudo muito. Mas eles sabem identificar, eles sabem se posicionar. Muitas vezes os pais não querem que opere, né? Porque fala, ai, mas isso é lindo, isso é perfeito, ai, é perigoso, ai, isso vai mudar, e não sei o quê. E muitas vezes não vai mudar, entendeu? Vai piorar. Vai piorar. Então, assim, quando chega pra gente, já teve muita conversa em casa, mas muita mesmo. Entendeu? E não, por exemplo, meninas que não tem nada de mama, que tipo já tem 17, 18 anos e não tem nada e querem pôr prótese, já chega muito mastigada pra gente, entendeu? É uma menina que já martelou muito em casa. Que, olha, eu não tenho peito nenhum, não tenho mama, eu não consigo pôr uma blusa, ai, não, olha a roupa, eu não... Então, assim, às vezes a mãe fala, ai, doutora, vamos pôr logo, porque eu já não aguento mais. E é justa essa queixa, né? É justa, todo mundo merece estar em paz com a imagem também, estando dentro ali do que é considerado normal, né? Porque também é sem exagero. Sem exagero. Também é algo que os cirurgiões plásticos estão muito atentos, né? Para evitar o exagero. E eu acredito que quando você começa a fazer cirurgia plástica, eu acho que cirurgia plástica é um caminho sem volta, porque você descobre o que você pode melhorar, mas tudo dentro do que é considerado normal, entendendo ali o que é possível, o que não é, o que depende de você, mais do que da cirurgia plástica te dar um bom efeito, mas silicone. Então vamos pensar em prótese de silicone nas mamas. A gente sabe que hoje a qualidade das próteses é excelente. Não se fala mais numa obrigatoriedade de trocar essa prótese a cada 10 anos como algo pré-determinado. Eu queria que você falasse sobre isso. Por quê? Ao mesmo tempo que tudo melhorou, que hoje essa menina está muito decidida, que aos 17, 18 anos ela quer colocar essa prótese de silicone, a gente tá vivendo cada vez mais, né? Então imagina, ela vai viver várias vezes. Mais 80 anos ela vai viver. Em algum momento ela vai ter que fazer outras cirurgias aí, né? Porque é um corpo estranho. Sim. Que está preparado e foi feito para estar dentro do organismo humano, né? Mas acho que não tem muito como fugir disso tendo feito uma cirurgia tão jovem. Queria que você comentasse sobre isso, porque tem que ter esse entendimento, né? Exatamente. Tudo isso eu explico exaustivamente. Falo, você está fazendo uma escolha que vai te levar a outras cirurgias ao longo da sua vida, e não é uma só. Você vai trocar mais de uma vez, né? Até o momento que você decidir tirar e ficar sem. Que pode ser que aconteça, né? Ou continue trocando, porque tem gente que não quer ficar sem. Então, além disso, das trocas, que a gente não põe uma data, a gente sempre explica, olha, você vai ter que trocar prótese quando tiver contratura ou ruptura. Então, contratura, o que é? Uma cicatriz que se forma em volta da prótese. E essa cicatriz, ao longo, que começa a formar desde o momento zero ali que eu coloquei. Já vai contendo depósitos de células ali para isolar aquele corpo estranho do resto do organismo. Essas células, né, formam essa capinha, que a gente chama de cápsula, são células de cicatriz, que ao longo do tempo elas começam a contrair. Essa cápsula vai ficando mais endurecida e ela vai dobrando a prótese dentro da cápsula, né? E aí a gente chama de contratura de cápsula, que tem graus. Grau 1 não tem contratura, grau 2 é o normal, grau 3 ela já tem a deformidade sem dor e grau 4, deformidade com dor. Então, a contratura todo mundo vai ter algum grau. Você pode ter o grau que não tem deformidade, mas você tem ali a cápsula feita, entendeu? Nosso organismo vai isolar a prótese do resto, como isola todos os materiais estranhos que a gente coloca. Um stent no coração, uma prótese de quadril também vai ter a cápsula. Tudo vai ter cápsula. E essa cápsula, ela deforma a prótese de mama, porque a prótese de mama é molinha. Se fosse de titânio, igual a prótese de quadril, não deformava, entendeu? Mas aí, quando ela deforma, a própria paciente fala assim, nossa, minha mama tá estranha, tá mais dura, parece que tá menor, uma tá diferente da outra,
porque essa contratura pode ser assimétrica. Então, neste momento, é o momento de se pensar, ó, vamos trocar, você quer ficar sem? Você quer colocar outra? Às vezes a pessoa que colocou uma prótese com 18 anos, quando chega com 30 para trocar, por exemplo, 12 anos depois, ela já não quer aquele volume. Talvez ela queira um menor. Não faz mais sentido, né? Ou ela quer um maior, porque amamentou e caiu um pouquinho. Então, é comum isso. Na troca, a gente mudar. Porque já é outra mulher. Não é mais a mulher de 18 anos. Né? A gente muda também. Né? Isso é normal e desejado, né? Que a gente amadureça. Então, ainda bem, né? Então, aquela mulher de 30 já não é igual a de 18. E na outra troca com 42, com 45, também não é mais a de 30. Né? Então, ela pode querer outro volume, pode querer ficar sem. Então, o que a adolescente precisa entender que colocar prótese de mama é igual ter outra cirurgia. Pelo menos mais uma que seja para tirar. Mas vai ter outra. E na adolescência também, a gente sabe que vai dar mais estria. Então, se ela quiser colocar uma prótese muito grande, eu já falo, ó, melhor não colocar. Porque você vai ter estrias. Tá. Né? Às vezes, até com uma prótese pequena pode ter. Como gestações em adolescentes também dão mais estria do que gestações em mulheres adultas. Então, todo esse esgarçar da pele é mais complicado na adolescência. Então, tudo isso é explicado com a mãe, com o pai junto, com quem tiver lá o responsável. Tem que assinar um termo, se for menor de idade, do pai e da mãe, ou, né, autorizando. A paciente já assina um termo autorizando colocar uma prótese, mas quando é menor, quem tem que autorizar são os pais. Então, tudo isso é amplamente conversado e tem que ser, porque tem que ser uma escolha consciente. Então, independente da marca da prótese, independente, né? Mas deu tudo certo, por que 10 anos depois teve essa contratura? Por que a prótese teve uma rotura? É um processo do organismo, é isso. Sim. Não é que foi feito errado, nada disso. Tem algumas coisas que podem acelerar esse processo, tá? Um hematoma na cirurgia, então existe um risco maior de uma contratura mais rápido na mama que teve um hematoma. Nem sempre o hematoma a gente precisa operar, né? Se não for um hematoma expansivo, você pode esperar o seu organismo absorver. Mas a gente sabe que a chance de ter uma contratura mais rápido vai ser maior. Nessa mama que teve o hematoma. Uma mastite. Então, uma paciente que teve uma infecção na mama depois, não decorrente da cirurgia, o risco de ter uma contratura mais rápido aumenta. A amamentação também, né? Então, tem algumas coisas ali que pode acelerar esse processo e não ser 12, 15 anos e ser 8 ou 9 anos, entendeu? Uma outra questão é que a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Então, por exemplo, eu já troquei uma prótese de uma senhora japonesa que tinha 43 anos de prótese. Uau! 43, ela tinha 73, ela colocou com 30. Durou essa prótese. E não tinha contratura, mas rompeu. Entendeu? Um desgaste do material de tanto tempo. E aí ela, obviamente, optou ficar sem, né? E aí eu fiz o explante e fiz a mamoplastia. A própria paciente, a própria pessoa pode sentir que algo não tá legal, mas também a gente tem que fazer anualmente um exame das mamas, né? Sim, sim. Tem que fazer todo o rastreamento de câncer de mama, né? Numa adolescente não tem indicação. De mamografia, não, mas ultrassom também não. Também não, tá, né? Tenho a idade para começar a fazer. Mas eu peço para fazer, né? Não anual, mas a cada 2 anos, por exemplo, fazer um ultrassom. Mas assim, as alterações normalmente são palpáveis. A própria paciente fala, nossa, tá estranho, não era assim. Tá endurecido, tô sentindo. Algumas, acho que se a pessoa é bem magrinha, algumas conseguem sentir a prótese mesmo, a própria né? prótese. E às vezes pode até ter um enrugamento, porque é muito magra. Isso também tem que ser explicado para o paciente, né? Tá. Então, assim, tudo isso
a gente tem que falar, porque normalmente a menina que não tem quase mama nenhuma, ela é magrinha. Né? Então já é uma questão que a gente tem que falar. Quando você falou das próteses, que eu estava falando o que pode dar contratura mais rápido, as próteses têm milhões de marcas, né? Milhões de qualidades diferentes. Então, obviamente uma prótese de qualidade vai ter um processo de contratura mais lento do que uma prótese pior, né? Então, é importante também o paciente, quando vai colocar uma prótese de mama, seja adulta, seja adolescente, procurar qualidade, né? Não só no médico, mas também no produto, né? Normalmente um médico bom não vai querer pôr uma prótese de... Você já tem as suas marcas de próteses preferidas. Você trabalha com um tanto limitado de marcas ali que funcionam bem e que você trabalha bem com elas. É isso, né? Então, te escolho... É o médico que escolhe, né? Isso, não vai ser o paciente. Isso mesmo. E eu escolho dentre as que você trabalha. E aí, acho que tem a ver com textura, formato, aquele que vai me atender. Não sei se todas as marcas têm todos os tamanhos. Mas é por aí, né? É por aí. E aí a gente sabe, o paciente tem que saber a marca. E a gente recebe, parece um paciente recebe um documento, né? Que é uma carteirinha ou um livrinho, depende da marca, que é um lugar que vai estar todas as informações da prótese. Então, qual lote, o tamanho, o perfil, a altura, a base, vai estar tudo ali para quando ela for trocar, ela poder dar essa informação para o médico que vai atender, né? Porque às vezes pode ser que não vá trocar com a mesma pessoa que colocou. Então, tá bom. Essas informações ajudam muito a gente na decisão do tamanho da nova prótese, ou se vai tirar, né? A gente tem uma ideia de quanto volume daquela mama é a prótese anterior e quanto é tecido da paciente. Então, é bem importante guardar essas informações. Com o passar do tempo, existe a lipossubstituição da mama, né? Então, o tecido é substituído por gordura. E, naturalmente, pelo que eu tô entendendo, assim, naturalmente, acaba tendo um volume um pouquinho maior conforme a gente vai envelhecendo, porque o que era um tecido que não era gordura, vira gordura. É isso? Normalmente, é um volume menor. A mama vai atrofiando. Tá bom. Né? Porque o tecido mamário, ele é mais denso. A gordura, ela é menos densa, ela é mais flácida e dá menos volume, né? Mas também tem a questão de ganhar peso ao longo da vida. Então, a mama pode aumentar porque a pessoa ganhou peso, e não porque o processo natural da própria mama. A amamentação também leva uma atrofia, né, da mama. Então, não só atrofia no sentido de, tipo, desinchou porque parou de amamentar, mas a atrofia do tecido mamário mesmo. Então, ao longo do tempo, a tendência é a mama ficar menor numa pessoa que manteve o peso. Perfeito. Entendeu? Tá, perfeito. A cirurgia para resolver a questão das mamas muito grandes nas adolescentes, você tem a mama grande, mas não necessariamente você tem flacidez ali. Ou tem, é uma estrutura diferente de uma menina de 15 anos, que você falou, que tem essas mamas muito grandes e ela precisa, justo que ela passe por uma cirurgia plástica, independente de pensar que depois na vida ela teria que passar por outras, porque, enfim, N fatores, é diferente 15 anos e 40 anos depois de 2 filhos, né? A adolescente, ela tende a ter mais tecido mamário e menos gordura. Entendeu? Então, é uma mama que às vezes fica mais montadinha, mais firmezinha, assim. Às vezes fica até parecendo que colocou prótese e tal. Mas nas mamas muito grandes, eu tô falando de gigantomastia, eu já tirei 4 quilos de uma mesma paciente. 2 quilos de cada mama. Obviamente vai ser caída. Não tem como... Pele nenhuma vai suportar isso. A partir de quanto... peso, né? De quantos quilos de retirada ali das mamas já é considerado algo que é maior? Porque quanto mais você tem que retirar, maior é essa cirurgia, né? Deve dar trabalho para remontar essa mama, né? Assim, o que a gente chama de gigantomastia é quando a gente tem uma projeção de retirada acima de 500 gramas.
Então, é uma mama que eu vou tirar pelo menos meio quilo. A gente já acha que isso é uma mamoplastia redutora e não uma mamoplastia, uma mastopexia. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É uma estimativa, né? Porque depende do tamanho que a pessoa quer. Então, assim, por exemplo, eu tenho pacientes que falam assim, doutora, eu quero bem pequenininho, porque eu não quero usar mais sutiã, porque meu sutiã faz um vinco aqui, eu quero usar tomara que caia. Então, você vai deixar uma mama ali 42, por exemplo. Então, eu vou tirar mais do que se eu fosse te deixar um 44. E é possível ir de uma mama muito grande para essa mama pequena que você está falando? É possível. O meu limite de volume para tirar é o que a gente chama de pedículo. Pedículo é a porção de tecido que vai alimentar a areola. Entendeu? Então, a areola que tá aqui embaixo, eu tenho que subir. Então, ela vai ficar presa numa porção de tecido, que tem várias técnicas. Tem inferior, superolateral, superomedial, superior, tem várias técnicas. Mas esse pedaço de tecido que vai irrigar, levar sangue para a areola, chama pedículo. Então, o mínimo que eu posso deixar é o pedículo, porque senão a areola vai morrer. Mesmo assim, a areola tem chances de ter necrose por milhões de outros motivos, tá? Mas eu não posso diminuir mais do que o pedículo. Tá. Então, tem limites para redutora também. Tem. Mas normalmente dá para fazer uma mama pequena. Tá. P42. Porque eu já ouvi, eu não sei se é pelo processo depois de reganho de peso e tal, de pessoas fazendo várias vezes a mamoplastia redutora. Aí não sei se é porque houve alguma situação ali na cirurgia ou se depois que você engorda, cresce de novo. Tem as duas coisas. O que não é incomum, e isso é uma coisa que eu lamento nos colegas, é muitas vezes o cirurgião não escuta muito bem o que a pessoa quer. E aí a pessoa tá em uma mama grande e fala, eu quero uma mama pequena. Pequena. Eu quero usar sutiã 42. E aí ele faz uma mama 46. Porque ele não acha bonito uma mama pequena. Mas não é ele que tem que achar bonito. É a paciente que tem que ficar feliz. Né? Então, muitas vezes eu já falei, olha, se eu deixar muito pequeno, não vai ficar muito proporcional com o teu corpo, né? Porque você não é uma mulher pequena. Perfeito. Aí a paciente fala, não tem problema, doutor. Tá. Eu quero pequena. Eu não, entendeu? Então, essa conversa é muito importante. Então, assim, não é incomum eu reduzir mais ainda uma mama que já foi operada. Tá. Né? E tudo bem. Dá pra fazer, mas vai aumentando o risco cirúrgico, né? Da areola, por exemplo, uma areola que já foi mexida, ela tem uma maior chance de ter necrose numa segunda cirurgia. Tá. Entendeu? Então, é uma coisa que o ideal seria a gente acertar de primeira, igual o nariz. O ideal é acertar de primeira, né? Que é uma outra cirurgia procurada também por adolescentes. Tá. O nariz, né? Então, a rinoplastia, a gente também tem critérios técnicos para fazer nessa faixa etária, que é quando termina o crescimento da face. Né? Então, nas meninas em torno de 16 anos, nos meninos em torno de 18. O osso nasal, que é esse ossinho aqui, ele é uma pequena parte no arcabouço do nariz. A maior parte é cartilagem. Depende um pouco da etnia, tá? Mas, em geral, a maior parte é cartilagem. Por exemplo, no meu, o osso é só isso aqui. Aqui já é cartilagem, tá? Mas ele é muito importante, é um centro de crescimento ósseo da face. Então, se a gente opera o nariz antes de terminar o crescimento da face, a gente pode ter um crescimento anormal dos ossos malares, entendeu? Então não pode fazer muito cedo essa cirurgia. Não pode. Malar, maxila, tudo depende do contato aqui. Então, por isso a gente tem que respeitar. 16 anos nas meninas, 18 anos nos meninos. Aí pode fazer o nariz. É claro que você vai falar assim, nossa, doutora, mas e uma criança que teve um trauma nasal na infância? Tá bom, óbvio, né? Acontece, né? Sim, sim. Pode acontecer de ter alteração do crescimento da face nessa criança. Bom, mas aí não teve jeito. Mas não teve jeito. Trauma, um acidente, né? Um trauma, né? Uma queda, um acidente de carro. Mas pode acontecer sim também de ter alguma alteração do crescimento. Então, você falou que o ideal é acertar de primeira, né? E o nariz tá no centro da face, né? No meio do rosto.
E eu falei que cirurgia plástica talvez seja um caminho sem volta, né? Então, tem coisa que não dá pra mexer mais. Depois dá, né? Claro que dá. Mas sempre dá, né? pra mexer de novo. Eu já conversei com vários cirurgiões plásticos, já ouvi história aí de não sei qual era a vez que aquele paciente estava se submetendo à cirurgia plástica no nariz, e sempre um desafio maior para o cirurgião que você busca. Você nunca repete o anterior, porque você já não gostou. A maioria das pessoas não repete o cirurgião anterior, que talvez seja um erro. Talvez ele saiba ali o que ele fez e pudesse arrumar com certa facilidade, enfim. Mas o ideal é acertar de primeiro. Para isso tem a questão da idade. E pode haver um exagero nessa busca. Então, é muito arrebitado, mas aí você não pode deixar partes à mostra ali do nariz, também não é bonito. Tem a conformação do rosto também, o que combina mais, o que não combina. Claro, tem gosto. A gente falou das mamas, né? Tem o gosto da pessoa, mas é o centro da face. Não tem como você esconder isso, né? Eu acho assim, o que às vezes é difícil no caso que a gente está falando de adolescente, mas não só para adolescente, é a pessoa entender as características da face dela. Então, o nariz é o centro da face e ele faz parte do terço médio. E se a gente encurta muito o nariz, esse terço médio vai ficar pequeno em relação aos outros terços, que é o superior e o inferior. Então, uma pessoa bonita não tem a ver com etnia. Ela tem a ver com simetria e harmonia. Então, é instintivo a gente olhar para uma pessoa que é harmônica e achar ela bonita. E para uma pessoa assimétrica achar que ela é feia. Perfeito. Entendeu? Então, se a gente reduz demais o nariz, a pessoa vai olhar para essa menina, esse menino, e falar assim, não, tem alguma coisa que não tá casando aí. Tem alguma coisa diferente. E às vezes a pessoa não consegue nem identificar que é o tamanho do nariz. Mas, nossa, o queixo ficou grande. Mas não é o queixo que é grande, o nariz que tá pequeno. Então, essas coisas que, às vezes, a gente que trabalha com isso, que tem essa noção dos terços e tudo mais, a gente tem que explicar para o paciente, falar, olha, eu não posso reduzir a altura do seu nariz. Se eu reduzir muito a altura do seu nariz, seu queixo vai ficar chamando muita atenção. Seu lábio vai chamar muita atenção, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa que tem o nariz muito longo, se a gente operar, vai ficar muito mais bonito. E às vezes a pessoa vai falar assim, eu não tenho queixo. Não é que você não tem queixo, seu nariz é que tá grande. Legal. Né? Então a gente faz uma análise de perfil para fazer essas indicações. Então, assim, não é raro uma pessoa que tem o nariz muito grande ter o queixo muito pequeno. Porque é uma conformação de uma face côncava. Então, aí a gente fala, olha, vamos operar o nariz? Vamos. Mas a gente precisa aumentar um pouquinho o seu queixo também. Legal. Isso que eu ia perguntar. Tem essa conversa, né? Você tá queixando do nariz, mas na verdade eu acho que você precisa de um pouquinho mais de queixo. Tem. Né? Tem isso. Porque se vai mexer no nariz, não vai ficar bom. Tá. Ou vai mexer só no nariz, não vai ficar bom o suficiente. Agora, pergunta, não quero ser polêmica de jeito nenhum, mas tem alguns procedimentos estéticos para o nariz, para tirar uma bolinha, para não sei o que coloca ácido hialurônico, aí acho que deixa mais reto aqui, o ossinho do nariz. Isso. Não tô falando nem das abinhas do nariz, não, porque aí é polêmica na certa. Mas olha, desse aí, a pergunta é a seguinte: a pessoa fez, às vezes não gostou, não era aquilo que ela queria, ela realmente precisa de uma rinoplastia, só vai atingir o objetivo dela com cirurgia plástica. Pergunta: precisa esperar esse ácido hialurônico sair? Não dá para fazer imediatamente? Como é isso? Rinomodelação, uma coisa meio nova, né? Eu me formei no ano 2000, então já tem um tempão aí, e eu não sou adepta de novas tecnologias assim de cara. Eu gosto de esperar um tempo, e esse tempo para mim são uns 10 anos, para eu saber se eu vou usar aquilo na minha paciente ou não, porque eu não vou fazer experimentação nas minhas pacientes, né? Já não estou mais no ambiente acadêmico, estive por 16 anos como voluntária. Lá a gente fazia estudos e fazia protocolos para ver o que ia acontecer, mas é um ambiente de pesquisa. Meu consultório não é um ambiente de pesquisa, então eu não faço coisas que não estão muito bem estabelecidas
entre risco, entre né, consequências, sequelas, como que isso vai evoluir ao longo prazo. Então, eu não faço rinomodelação. Eu faço algumas correções pequenas com ácido hialurônico, mas não é uma rinomodelação de eu mudar a estrutura do nariz, tá? De colocar fio para puxar aqui, fio para puxar aqui, encher de ácido aqui para mimetizar aqui, assim, camuflar o dorso. Não faço isso. A rinomodelação, como qualquer uso do preenchedor, é sempre um aumento de volume. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender uma pessoa que acha o nariz dela grande e ela vai ainda aumentar mais o nariz, mesmo que seja mudando o formato do nariz, mas ele vai ficar maior. Então, às vezes, eu vejo uns antes e depois ali no Instagram que eu acho assim, não sei, eu não caio nessa. Pode até ser que a pessoa faça uma coisa maravilhosa lá, mas só o fato de não ser definitivo, da pessoa ter que fazer isso de novo, eu já acho que não sei se vale a pena. Porque será que a pessoa que faz renoma dela, ela faz depois igualzinho, fica igualzinho o que ela fez da primeira? Fica igual, não. Não sei, eu acho meio difícil. Mas a sua pergunta era em relação se tem que esperar? Sim, tem que esperar. Porque eu não vou operar o ácido. Né? E assim, já aconteceu de cirurgias a gente abrir e ter ácido hialurônico, ou porque a pessoa não falou, ou porque a pessoa esqueceu. Às vezes as pessoas esquecem, principalmente aqui na olheira, né? A gente vai fazer a pálpebra, tem ácido hialurônico ali. Uhum. E ai meu Deus, ácido hialurônico. Mas é ruim, entendeu? Porque assim, pode contaminar, não que seja um material contaminado, mas agora ele foi aberto, né? O contato com o sangue, não sei o quê. Pode sair um pouco mais de um lado do que do outro, e aí ficar um pouco diferente. Então, o ideal é a gente esperar. E aí, para cada densidade de ácido, tem um tempo de absorção. Normalmente, os ácidos que a gente vai mimetizar osso, e eu tô falando, eu uso, tá? Não uso para rinomodelação, uso para outras coisas. Às vezes, 4 anos ainda tem o ácido. Né? A gente fala mínimo 2 anos, mas até 4 anos pode ter. Então, é algo que a pessoa tem que pensar muito também em fazer, né? Vou fazer, então depois eu vou querer fazer a plástica. Então, mas também, eu acho assim, eu não faço, mas assim, se a pessoa acha que tem que fazer, ela tem que assumir os riscos de ter feito, o profissional assumir esses riscos também, e tudo bem. Eu faço depois a rinoplastia, caso seja o desejo desse paciente, mas a gente vai ter que esperar. Eu não faço logo em seguida, assim. Uma coisa que eu faço e que eu acho que é menos arriscado é fazer o queixo com ácido hialurônico, né? Porque o queixo, o mento, né? A gente chama de mento, ele é só uma estrutura óssea. Você vai aumentar um pouco ali com ácido. Eu gosto de fazer como um teste para depois colocar uma prótese definitiva. Para a pessoa ver se é aquilo que ela queria mesmo, tal. Mas aí é uma coisa conversada. Ó, a gente vai colocar, tal. Aí a gente vai ter que esperar uns 2 anos. Se você gostou do resultado, a gente põe uma prótese definitiva, né? Mas eu acho que é diferente do nariz, porque é outra cirurgia, é totalmente diferente. No queixo precisa de volume, você vai lá e coloca volume. Mas realmente, pensar em nariz não faz muito sentido. Tem gente que fica muito satisfeita, muito feliz com o resultado e tudo bem, né? Continue, mas se precisa, a situação não vai mudar dali, né? Se você precisa, de fato, de uma rinoplastia, fora que há a possibilidade de fazer a cirurgia funcional também. Exato. No mesmo tempo cirúrgico da cirurgia plástica, né? Exatamente. Tem gente que não respira bem, é impossível viver bem sem respirar pelo nariz, né? Exatamente. Essa questão do funcional é algo que também, às vezes, a gente barra no estético, porque a pessoa, às vezes, quer diminuir tanto o nariz que ela vai parar de respirar. Então, não se deve fazer isso, né? Às vezes pode acontecer de um período ali ficar mais difícil, um pouco mais complicado para respirar, porque o nariz está inchado. Mas o ideal é que depois de pelo menos 6 meses a pessoa esteja respirando bem. Então o cirurgião plástico tem que se atentar a isso, e o paciente também se atentar que não vai poder diminuir demais o nariz, senão ele vai ter uma sequela funcional importante, que depois vai ser bem mais difícil para reverter. Legal. Toda cirurgia tem cicatriz.
Todas. Aí vamos falar das cirurgias que a gente já comentou aqui hoje. Otoplastia, a cicatriz acho que é atrás aqui Atrás da da orelha, orelha. então tá lá, mas é um local incrível, maravilhoso, ninguém vai ver. Do nariz também vocês escondem muito bem as cicatrizes. E aí eu vejo, assim, a gente conhece algumas pessoas que têm o nariz operado e algumas dá pra ver que tem um pontinho aqui embaixo e Isso. outras não dá pra ver. Eu não sei o que vocês fazem, que não dá pra ver. Acho que é muito do organismo da pessoa também, né? Se vai ficar mais ou menos aparente essa cicatriz, mas é um pontinho, uma coisinha de nada. Queria que você fosse depois comentando comigo. Mas das mamas, eu acho que é a cirurgia que vai trazer aqui do que a gente comentou, uma questão de cicatriz já um pouco maior. Aí depois você comenta comigo de meninas e meninos, como que são essas cicatrizes e se adolescente lida bem com a ideia de fazer essa troca, né? Da forma pela cicatriz. Ó, a cirurgia plástica é a especialidade que estuda cicatrizes escondidas, né? A gente sempre tenta esconder as cicatrizes em lugares que vão ficar cobertos pela roupa de banho, pela roupa íntima, em transições de sombras, em transições de unidade anatômica que a gente fala. Então, por exemplo, a da mama, ela é uma cirurgia grande, é uma cicatriz grande que a gente põe num sulco, numa sombra. A do abdômen a gente põe embaixo da calcinha, né? A da pálpebra a gente põe nesse sulco aqui, ou bem embaixo dos cílios. A da face a gente põe aqui, né, escondida aqui atrás da orelha, na frente da orelha. Então, a gente estuda isso, a gente aprendeu isso, que a cicatriz é algo importantíssimo e que ela deve ser feita da melhor forma possível, da forma mais escondida possível. Porém, não significa que a gente vai fazer cicatrizes pequenas. Pessoa que tem a mama grande, ela tem que entender que para eu corrigir o que ela está querendo, a deformidade que ela quer, eu vou ter que tirar a pele. E eu vou ter que tirar o tanto necessário para a mama não cair de novo. Porque ela não quer ter a mama que encosta na barriga. A pessoa que quer uma abdominoplastia, ela tem que entender que eu preciso tirar o tanto de pele necessário para ela não ter mais excesso de pele, para não ter flacidez. Então, a troca da flacidez pela cicatriz é algo que a pessoa tem que querer. Eu falo que a cirurgia plástica é a cirurgia que a cicatriz é desejada. A pessoa quer ter a cicatriz porque ela quer corrigir. Não tem como corrigir sem a cicatriz, né? Tem gente que fala assim, mas não pode ser pequena. Aí vai sobrar pele. Então, mini abdominoplastia é mini bom, fica mini bonito, entendeu? Porque sobra pele. Adorei. Não, é verdade, né? Então, assim, mini lipo é mini ruim também, entendeu? É mini bom, na verdade, né? Porque se a gente lipa só um segmento, se a pessoa engorda, fica um degrau. Eu preciso lipar um segmento inteiro, mesmo que eu lipe pouco, onde não tem muita gordura. Pra quê? Porque se a pessoa engordar um pouco, não ficar um buraco onde ela lipou, entendeu? Então, a cicatriz na cirurgia plástica ela é desejada, ela tem que ser bem aceita. Agora, a qualidade da cicatriz, se ela vai ficar hipertrófica, queloide, vai ficar fininha, vai quase não ficar nada, vai depender um pouco de fatores que não estão na mão do cirurgião, né? Tem o fator genético, tem o fator de cuidados pós-operatório, tudo isso. E também tá na mão do cirurgião fazer uma técnica, eu tô falando um cirurgião que tem uma técnica boa, né? Que sabe fazer. Que faz com vontade, que faz com esmero, que quer fazer bem feito. Então, eu atendo muito paciente obeso, que é muita pele para tirar. Então, é um paciente que tem que aceitar a cicatriz. Então, ou ele vai aceitar a cicatriz, ou ele vai aceitar a flacidez. A menina que tem a mama grande, ou a mulher mais velha que tem a mama caída, ou ela tem a mama caída e grande, ou ela tem cicatriz. Cicatriz grande. São trocas, né? Várias vezes eu já peguei paciente que fez mamoplastia, isso não é uma vez ou outra, são várias, e que a mama ainda tá caída. Por quê? Porque fez uma cicatriz em L, fez uma cicatriz pirulito, fez uma cicatriz pequena, não corrigiu a flacidez. Talvez esteja melhor do que era antes, possivelmente, mas chegou no que a pessoa queria, que era a mama em pé, sem encostar na barriga. É muito comum o paciente falar, não quero que encoste na barriga.
Entendeu? Então, chegou nisso? Não, por quê? Porque ainda tá flácido. Você falou do tipo da cicatriz, né? E principalmente das mamas, do que a gente conversou aqui, são as cicatrizes maiores, né? Dos meninos também, como não tem suco, depois você fala onde que fica essas cicatrizes, mas e da areola, que existe um risco de necrose. Eu queria que você falasse sobre esse risco. E se não adolescente, isso é menor, porque adolescente tá na flor da idade, né? Como é isso? Existe uma questão de redução também de areolas, se for muito grande, né? Fala um pouquinho sobre isso, depois nos meninos a cicatriz da Tá. mama. A areola é assim, um anexo da pele, mas é uma pele, né? Uma pele que tem algumas funções ali, os ductos, o mamilo e tal, mas é uma pele, né? Então a gente pode ter necrose de pele em qualquer grande descolamento. Entendeu? Então, eu descolei muito. Tipo, descolei muito não. Descolei o necessário para corrigir a flacidez. Abdominoplastia, por exemplo. Tá. Então, aquela parte distal do descolamento, ela vai ser a parte mais suscetível à necrose. No caso da mama, se você pensar que a mama tá aqui embaixo e que a areola tá aqui, e eu tenho que subir a areola é distal no descolamento, entendeu? Ela tá mais longe do suprimento sanguíneo que vai vir daqui de cima. Porque aqui tudo embaixo eu tirei, vou jogar fora, né? Então, ela é distal da onde tá vindo o sangue. Por isso que é o risco da necrose de areola. Como no abdômen é a parte inferior aqui da cicatriz. A gente tem fatores de risco que aumentam a chance de ter necrose. Tabagismo, diabetes e a obesidade. A obesidade tem estudos mostrando que é o maior fator de risco para necrose de areola. Então, às vezes, o cirurgião fala assim, olha, você precisa emagrecer. Aí a pessoa fala, ai, que chato, não quer me operar, não entende que eu não quero ficar magra. Não é ser magra. Às vezes a gente pede para emagrecer, não é para ficar magra. É para sair de uma doença que chama obesidade. 10% do peso, de repente, é pouco, né? Tem 70 quilos, vai perder 7 quilos, não é muito. Né? Mas precisa não vai ficar sair magra. da obesidade, né? Uhum. Então, às vezes, o que é isso? É ter um MC menor que 29. É um sobrepeso. Porque acima de 29, de 30 já é obesidade. Isso. Então, assim, tem que estar abaixo de 29. Para diminuir o risco de necrose dos tecidos. É claro que uma pessoa com um MC de 29 vai ter um risco maior do que um MC de 25, mas ele vai ter um risco muito menor do que um de 32, entendeu? Então, a gente é chato nisso, mas é para a pessoa entender que, além da gente querer ter um sucesso maior na nossa cirurgia, a gente quer buscar a saúde dos pacientes também, né? Então, às vezes, a cirurgia é um start para a pessoa perder o peso. É impulsiona, é um gatilho, né? Do bem, né? Um gatilho do bem. Então, vai ser legal, né? E às vezes você reduzindo a mama, a pessoa se motiva a fazer atividade física e tudo mais. Então, é um ciclo. Então, na mamoplastia, a obesidade é um fator de risco para necrose de areola maior do que o tamanho da mama. Entendeu? Entendi, perfeito. Do que essa distância. Perfeito. A obesidade é o principal fator. O tabagismo é mais. Tabagismo, tá. Mas aí no adolescente também você não tem, né? Então, é isso que eu queria falar. O adolescente é um paciente que normalmente não é tabagista, não é hipertenso, não é diabético. Então, o risco pessoal dele é menor. Perfeito. Né? O risco cirúrgico e o risco da cirurgia em si. E cicatriz nos meninos, em quem trata aí a ginecomastia, onde é? Então, a ginecomastia tem grau também. Né? Tem grau 1, 2, 3. E até 4, né? 4 é quando tem uma mama formada mesmo. Então, tem excesso de pele. Então, ele vai ter uma cicatriz parecida com uma cicatriz de mamoplastia, né? O grau 2 e o grau 3, o grau 2 em geral, a gente faz uma cicatriz semilunar assim, só metade da areola, abre, tira a glândula, tira a gordura, às vezes com lipoaspiração associada, e aí a cicatriz fica em volta da areola, como é uma transição de cor, não dá pra ver. Fica excelente.
Quando é grau 3, por exemplo, às vezes, tem já um grau de excesso de pele, a gente faz uma cicatriz periareolar, então na cicatriz da areola inteira, e tenta tirar o excesso de pele nessa cicatriz. Já, às vezes, pode alargar, pode aparecer um pouquinho mais. E nos graus 4, que tem mais flacidez, a gente tem que fazer uma cicatriz maior, a depender da flacidez do paciente, entendeu? Do excesso de pele do paciente. Mas assim, ó, de verdade, não costuma ser um problema. Legal. A cicatriz. Eles ficam tão felizes que não tem mais a mama, Isso, que não tá nem aí pra cicatriz. E pra terminar, como que eles levam o pós-operatório? Eles levam bem, o corpo deles tá tinindo ali pra fazer a cicatrização, né? Então o corpo tá 100%. Eles lidam bem com tudo que precisa? Então, as suas recomendações de um pós-operatório para dar tudo certo? Se a motivação for do próprio paciente, é muito tranquilo, assim, sabe? Eles só ficam, às vezes, ansiosos um pouco para voltar à atividade física, academia, ou esporte que faz, às vezes joga bola, joga vôlei, né? E quer voltar logo. Mas aí a gente fala, olha, não vai estragar a cirurgia e tal, e eles super obedecem. Usam a cinta sem nenhum problema, às vezes muito mais fácil do que adulto, né? E não costuma reclamar de dor, entendeu? Criança, então, nossa, se não tá doendo, não tá doendo e pronto. E se tá doendo, fala, ó, tá doendo e pronto. E medica e tudo bem, né? Tudo bem, fica super ótimo. Então, assim, eu fiz 16 anos de cirurgia plástica infantil no HC, voluntária. Então, o paciente infantil, eu adoro. Eu acho que é um paciente que brilha nos olhos, sabe? Que é sincero, que fala tudo que tá pensando, que assim, é verdadeiro com a gente, fala assim, olha, não vou fazer isso, se você pedir eu não vou fazer, não vou deixar de fazer isso, é muito sincero, sabe? E assim, é leve, um paciente leve. Então, eu gosto muito de tratar criança, gosto de tratar adulto também, mas assim, eu sei que tem muito colega que não gosta de operar criança, porque a criança não é só um paciente, né? É uma família, vem a família toda, né? Você não lida só, é igual o pediatra, né? Não tem só o paciente infantil, tem a mãe, o pai. E a criança não é um adulto pequeno, né? Não. É diferente mesmo, e realmente você vai tratar ali, você vai operar a criança, mas é mãe, pai, vó. Às vezes a pessoa que cuida. Todo mundo ali. Mas é muito legal, eu gosto muito. Que bom. Doutora, eu adorei te receber aqui. Vou deixar os seus contatos para siga a doutora lá no Instagram, é @DRA_Tatiana Moura. @DRA_Tatiana Moura. E tem também o telefone, que é 11 983 9801 15. Então é 11 983 9801 15. Eu adorei, sou sua fã. Obrigada por ter vindo, por me apoiar nessa minha nova jornada. Venha sempre, obrigada. Obrigada a você, viu? E boa sorte. Muito obrigada. Competentíssima, doutora, inteligentíssima. É muito fácil de entrevistar. Obrigada, viu? Obrigada. Eu aprendo todas as vezes. E é assim que a gente gosta de ter o Diálogo 360, sempre com muita informação e aquilo que vai ajudar você ou quem você conhece. Aproveita e compartilha esse vídeo. Para falar conosco, através do e-mail, diálogo360podcast@gmail.com. Eu tô no Instagram, @DeniseLuque, e esse é o canal do YouTube que eu publico toda vez que tem vídeo novo. Se você ativar as notificações, você vai receber aí na tela do seu celular. Então, aproveite, se inscreva e ative as notificações do canal Denise Luque, onde você recebe aí, vai ter acesso a todo esse conteúdo. A vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!